Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Olha só, recentemente a Polícia Rodoviária Federal trouxe um alerta para quem fica circulando com painéis luminosos instalados no para-brisa dos veículos. Quem faz isso, segundo a Polícia Federal, mostra, por exemplo, um caminhão com 2 LEDs com imagens de olhos, por exemplo. Essa é uma forma que foi ilustrado. Mas, afinal, é ilegal usar esses acessórios, usar painéis de LEDs próximos ao para-brisa dos veículos? Quem responde essa pergunta é a Ana Carolina Cavalcante, que é inspetora da Polícia Rodoviária Federal, participa conosco hoje aqui do Direção Segura. Bom dia, Ana Carolina. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. E aí, pode ou não pode usar painéis luminosos nos para-brisas? Então, nos últimos anos, tornou-se comum esta instalação desses painéis de LEDs em para-brisas, principalmente a utilização por caminhoneiros para customizar, vamos dizer assim, os veículos. Então, eles utilizam nos vidros dianteiros, principalmente, mas também utilizam em vidros traseiros ou carrocerias dos veículos para exibição de mensagens, de propagandas, frases personalizadas. Não sei se algum ouvinte já transitou aí dentro da cidade ou pelas rodovias e viu aqueles olhos tipos Bad Boy, McQueen, né? Entretanto, Álvaro, a legislação de trânsito, ela estabelece, sim, restrições para esse tipo de equipamento. E o motivo, ele é simples. Qualquer dispositivo luminoso que possa causar distração aos demais usuários da via ou ser confundido com a sinalização de trânsito representa um risco para a segurança. E esses painéis, eles podem desviar a atenção dos condutores, principalmente à noite, quando a visibilidade é mais sensível aos estímulos luminosos. Além disso, esses equipamentos não autorizados, eles podem comprometer a visibilidade do próprio motorista e gerar autuações. Então, esse painel de LED é proibido, não pode ser utilizado nem em carro de passeio, nem em caminhões e outros veículos. Ana Carolina, em alguns exemplos, e aí assim, estou trazendo para um exemplo muito diferente desse que você colocou, mas quem circula em carro de aplicativo geralmente deixa um painelzinho informando ali que é de carro de aplicativo e tal. Esse tipo que não deixa de ser um painel de LED, tem a mesma definição do que esses outros de caminhões, que são painéis às vezes muito grandes, com uma força, uma intensidade muito maior, mas a legislação, ela distingue esses 2 tipos, ou se é painel de LED não pode estar no para-brisa? Então, a legislação, ela não distingue. O que trata, deste assunto é a Resolução 960 do CONTRAN de 2022 e também o enquadramento caso mesmo o motorista de aplicativo de Uber, ele não tenha permissão de utilizar, que é no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro. A única exceção para a utilização desses painéis de LED é para transporte coletivo de passageiros, em ônibus de passageiros, que utiliza o painel para a identificação da linha ou do serviço prestado. Então, nesse caso, há essa exceção. Muitos motoristas de aplicativo utilizam, tentando se enquadrar nessa exceção, que é para transporte coletivo de passageiro, e as fiscalizações das polícias, nesses casos, quando o painel está lá no cantinho, escrito Uber, por exemplo, que é muito comum, eles até não fazem infração, fazem vista grossa, mas se for seguir à risca a lei, não é permitido. A única exceção era para o transporte de coletivo de passageiros que utiliza o painel para identificar a linha ou o serviço, para onde esse ônibus vai, para onde ele vem e o horário. Para a gente deixar o nosso ouvinte já conscientizado, quais que são os limites de decoração para veículo? O que pode e o que não pode? Então, o veículo, o motorista, ele tem que ter a consciência que, ao decorar o veículo, ele não pode colocar nenhum tipo de objeto, seja adesivo, seja painel, nas áreas envidraçadas, nas áreas onde ele precisa ter visibilidade.
Além disso, essas luzes, que aí no caso de não mais adesivos, né, painéis, mas sim luzes, elas não podem se transformar num elemento de distração para quem está dirigindo. A legislação de trânsito, ela não tem o objetivo de apenas punir. A questão é que essa iluminação, ela ajuda, ela deve, né, ela serve para ajudar a enxergar e ser vista, e nunca para atrapalhar quem está compartilhando a via conosco. Outra questão é sobre as infrações e multas. A senhora falou nesse caso assim que, inclusive, o policial pode até fazer vista grossa sobre um letreiro pequeno, informando que ele é um carro de aplicativo, mas quando isso vai para um caminhão que está com um painel de LED muito grande, não tem como fazer vista grossa. Quais são, então, as infrações e multas, as penalidades que as pessoas podem sofrer? Então, a primeira questão é que nesses caminhões, né, o motorista, ele tem um veículo retido até que ele resolva a situação. Essa questão entrou em vigor aqui porque a PRF divulgou, inclusive no Instagram, um caminhoneiro trafegando pela rodovia com esse painel de LED com 2 olhos grandes, né? E gerou bastante repercussão. Gera, sim, uma multa que é de R$ 195,23, 5 pontos na carteira e a retenção do veículo até a remoção do equipamento. Então, se esse veículo for abordado por qualquer agente fiscalizador de trânsito, ele só vai poder seguir viagem após ele remover o equipamento do carro. Olha só, o Guilherme enviou uma participação para a gente. Ele diz que são regras desiguais, na opinião dele, que o painel no carro é proibido, mas no transporte coletivo pode, que o cinto de segurança ele é obrigatório para o transporte de passeio, mas no transporte público pode andar sem. Na opinião dele, como eu disse, é injusto, mas, inspetora, como é que a gente pode explicar por que são diferentes essas definições, essas situações? Então, a legislação, ela já foi feita, né? Já há um bom tempo. Eu também concordo com ele. Eu acho que precisa ser atualizada e readequada. Mas em transporte coletivo de passageiros, e existem outros tipos, né, de situações onde é diferente, sim, para um veículo de passeio, para transporte coletivos, como, por exemplo, em vans escolares, ônibus dentro das cidades, que transportam bastante pessoas, inclusive pessoas em pé. A legislação é diferente porque esses veículos, eles costumam a trafegar, ou pelo menos deveriam trafegar numa velocidade menor, reduzida. Então, existia sim uma brecha, existe, né, na verdade, uma brecha nessas leis, onde a comparação com o veículo de passeio, nos veículos coletivos, ela é mais branda realmente. É um fato a se avaliar. Existem bastante acidentes envolvendo veículo de passeio, ônibus coletivos. Então, se a gente for pegar pelas estatísticas, é muito mais incomum um ônibus de transporte coletivo sofrer acidentes do que um veículo de passeio, onde todos os dias ocorrem acidentes. Talvez seja por isso que a lei não bata tanto em cima, porque precisa do transporte coletivo, precisa das pessoas transitarem, né, viajarem, lembrando que o cinto de segurança não é obrigatório dentro das cidades. Se for o transporte interestadual, o passageiro, todos os passageiros têm que usar o cinto de segurança, sim. Inspetora, o nosso tempo acabou, mas eu gostaria que rapidamente a senhora pudesse só concluir dando as orientações, então, para os motoristas sobre essa situação dos painéis de LED. Então, a Polícia Rodoviária Federal ela recomenda que os motoristas sempre consultem as normas vigentes antes de realizar qualquer modificação no veículo, porque pequenas alterações que parecem apenas estéticas podem resultar em infrações e principalmente comprometer a segurança no trânsito. O nosso objetivo não é apenas fiscalizar, mas conscientizar, porque um trânsito mais seguro depende das escolhas de cada condutor. Tá certo, muito obrigado, Ana Carolina Cavalcante, que é policial rodoviária federal aqui do Espírito Santo e trouxe informações para a gente sobre o alerta que a PRF faz sobre os painéis de LED que são instalados em para-brisas de veículos.